Capítulo 333 Número 1 do Grande País, Parte 2. Nos olhos do despenteado e desmazelado Wang Xiaoguai aparecerá um brilho roxo-dourado. Depois que seu poder de linhagem foi aberta e ele moveu seu bastão, toda a arena estremeceu ligeiramente. Esse poder devastador poderia até matar alguém do estágio tardio Rankumano verdadeiro. Que linhagem sanguínea poderosa! Exclamações vieram da multidão. Até mesmo Zhao Feng foi desperto. O poder da linhagem dentro dele sentia outra linhagem antiga e até sentiu-se levemente pressionado. Zhao Feng raramente conhecia esta situação. Havia apenas duas possibilidades, ou a linhagem de Wang Xiaoguai era de nível muito alto, ou sua linhagem havia despertado e atingiu um alto nível ao retornar ao antepassado. Por exemplo, a linhagem de uma pessoa poderia ter atingido 10% ao despertar, enquanto que a outra só havia despertado 1%. Esta é a surpresa que nossa seita Nuvens de Vento trouxe. A linhagem de Wang Xiaoguai há 6 meses atrás foi estimulada e retornou ao antepassado. Seu poder está crescendo diariamente. Parece que a posição do príncipe Jin em relação à linhagem mais forte parece instável. O escalão superior da seita Nuvem de Vento era presunçoso. Parabéns à seita Nuvem de Vento por ter um grande gênio. O vice-patriarca da seita Sangue de Ferro felicitou o patriarca da seita Nuvem de Vento. No país Grande Domo, a seita Nuvem de Vento e a seita Sangue de Ferro estavam na mesma aliança. Este Wang Xiaoguai da seita Nuvem de Vento tem uma personalidade perversa e desde criança foi uma aberração maníaco por luta e tem poderosa força. Depois disso, sua linhagem despertou e ele recebeu maior atenção da seita Nuvem de Vento. Tian Yunzi viu que Zhao Feng estava um pouco curioso e explicou. Zhao Feng sentiu-se um pouco estranho, e se perguntou se este Tian Yunzi ainda guarda rancor dele. Há pouco tempo atrás, ele usou o leque de pêssego da lua imortal e lançou um forte golpe, e quase destruiu seu futuro. Nesta vida, só conheci 2 pessoas que são dignas de admiração e agradecimento. Um deles foi o que me fez compreender minha intenção de lâmina e o outro é você, que me fez subir mais alto depois da minha queda. Disse Tian Yunzi com um sorriso fraco. Sua intenção da lâmina se quebrou e depois se reergueu, embora não seja tão forte, mas Zhao Feng sentiu que era mais profundo do que antes. Não é de admirar porque Tian Yunzi queria desafiar o príncipe Jin. Wang Xiaoguai, embora sua linhagem tenha se fortalecido, ainda não é oponente para minha linhagem real. Disse príncipe Jin profundamente enquanto cruzava as mãos e seu cabelo castanho dançava ao céu. Veng. Seus ossos e sangue, especialmente sua pele, engrossaram e uma camada de luz dourada brilhava ao redor dele. Em um piscar de olhos, a figura do príncipe Jin aumentou 1 ou 2 pés e sua pele engrossou um pouco mais, fazendo-o parecer mais corpulento e robusto. Não só isso, atrás dele apareceu uma enorme sombra de cerca de 3 metros de altura. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng se contraiu e ele descobriu que a sombra tinha forma de um anima comum. Esta é a rara linhagem real, a linhagem do porco dourado, que pode aumentar significativamente os atributos e a potência. Aqueles com tal linhagem podem bloquear os ataques daqueles com o mesmo nível de cultivo. Cabelos, imagem da linhagem do porco dourado. A linhagem do porco dourado do príncipe Jin atingiu um nível alto e ele tem uma técnica secreta perfeita para sua linhagem. Peng Dung Dung. Os 2 gênios poderosos ativaram seus poderes de linhagem e, a cada passo deles fez a arena tremer. Bastão Nuvem de Vento que destrói a terra. Wang Xiaoguai rugiu e ele acenou com o grande bastão de ouro e prata, criando um poderoso vento roxo azulado que cobriu toda a arena. Palma dourada destruidora de demônios. Príncipe Jin gritou e uma tatuagem dourada expandiu por sua mão, que estava segurando um leque de folha de palmeira, que então foi acenada e enviou uma poderosa palma dourada contra Wang Xiaoguai. Bambum.
As duas forças que podiam destruir montanhosas se chocaram e, o poder da linhagem se entrelaçou com o que espiritual verdadeiro, que superou os limites de seus cultivos. Era extremamente difícil para alguém usar o poder além do seu cultivo, mas não era impossível. Os métodos mais comuns eram técnicas secretas ou queimar seu ki espiritual verdadeiro, mas eles cobravam um preço altíssimo. Além disso, tinha o uso de armas poderosas, mas a energia gasta era alta e difícil de controlar. Linhagens era o método com menos efeitos colaterais, portanto, aqueles com linhagens eram filhos amados pelos céus e poderiam usar o poder além do que eles têm. Príncipe Jin e Wang Xiaoguai eram exemplos perfeitos. O choque entre os dois deixou um buraco na arena. Os concorrentes anteriores mal a danificaram. Parecia que eram dois gigantes que estavam lutando enquanto a arena tremia. Estes dois são monstros. Os outros filhos amados pelos céus de outros poderes do país sentiram seus corações tremerem enquanto viam a luta. Aqueles no top 10 dos melhores da competição não podiam deixar de sentir sorte por não terem desafiado tanto o Príncipe Jin quanto o Wang Xiaoguai. Alguém abaixo do ápice do rank humano verdadeiro seria mandado voando por um tapa, se não estivessem mortos, perderiam metade de suas vidas. Hong. Bang. Boom. A batalha continuou e várias rachaduras começaram a aparecer na arena que já estava coberta de poeira. Em termos de poder de linhagem, os dois estão empatados. Wang Xiaoguai tem uma linhagem de alto nível, mas a do Príncipe Jin foi desperto para um nível mais alto e tem uma técnica secreta com ele. O óleo espiritual de Deus de Zhaofeng inspecionou os dois. Em certo instante, o óleo espiritual de Deus de Zhaofeng percebeu como os dois usavam o ki espiritual verdadeiro e o poder de linhagem. Ele descobriu que os dois tinham suas próprias maneiras de usá-los. O despertar da linhagem de Wang Xiaoguai ainda era recente, mas a do Príncipe Jin já estava completamente formada. Sim. Zhaofeng lhe deu um tapa na testa. Observando as habilidades de uso do poder de linhagem do Príncipe Jin e de Wang Xiaoguai, ele finalmente percebeu o quão grosseiro era seu próprio uso para com sua linhagem. Não era nem grosseiro. Zhaofeng nem sequer aprendeu a usá-la e só poderia usá-lo à força. Claro, nem tudo era culpa de Zhaofeng. Seu poder de linhagem originou-se do óleo espiritual de Deus depois de mudar seu corpo. Portanto, ele não tinha nenhuma habilidade adequada para a linhagem, e nem tinha um método de como despertá-la. Ao contrário dele, o Príncipe Jin tinha uma técnica secreta e o despertar de sua linhagem estava completamente formada. Afinal, a linhagem real era aperfeiçoada geração após a geração. Bem, ainda não é tarde demais. O óleo espiritual de Deus de Zhaofeng inspecionou como os dois usavam suas linhagens. O uso da habilidade do Príncipe Jin era muito maduro. Enquanto a de Wang Xiaoguai, talvez porque sua linhagem fosse rara, o despertar ainda não estava completo. Mesmo assim ele era melhor do que Zhaofeng. Em primeiro lugar, a linhagem de Wang Xiaoguai era natural e seu corpo se adaptou a ela. Em segundo lugar, quando sua linhagem despertou, ele recebeu conselhos dos anciões de alto nível da seita Nuvem de Vento. Por outro lado, Zhaofeng havia vindo de um lugar distante onde as linhagens eram raras. Depois de inspecioná-los, o forte poder de análise do óleo espiritual de Deus de Zhaofeng desempenhou um papel importante em como usar as linhagens. As linhagens do Príncipe Jin e Wang Xiaoguai pertencem ao tipo de aumento de força e seus atributos são incertos, mas algumas linhagens aumentam a velocidade, a explosão e até têm alguns atributos adicionais. Zhaofeng pensou nas linhagens que ele tinha visto. O principal efeito na linhagem de Bijiangqing era o aumento da força de sua própria linhagem, e poderia ativar as chamas azuis. Então, e o próprio Zhaofeng? Minha linhagem deve ser baseada no óleo espiritual de Deus. Antes era de cor azul mais forte, mas agora é azul claro, significando que o atributo atual de minha linhagem deve pertencer ao atributo gelo.
Zhao Feng fechou os olhos e começou sua compreensão. Dentro das profundezas de seu corpo, fluxos de sangue azul claro se moviam de maneira específicas e se fundiam com o que espiritual verdadeiro, sangue e ossos. As ações de Zhao Feng vieram por estudar o príncipe Jin e Wang Xiaoguai. Príncipe Jin teve uma habilidade mais completa, enquanto Wang Xiaoguai tinha uma linhagem antiga. Cabelos, cobaias perfeitas. Veng. O sangue azul claro dentro da linhagem de Zhao Feng se fundia com o que espiritual verdadeiro em sua fonte espiritual verdadeiro, sangue, ossos e carne. No mesmo instante, do corpo de Zhao Feng foi produzido uma aura azul que liberou uma sensação de frieza e entorpecência. Tão simples assim. Parece que a ligeira diferença em um pedaço de papel pode ser semelhante a uma montanha. Zhao Feng ficou muito contente. O gargalo que ele tinha em sua linhagem finalmente havia acabado. Com seu uso mais familiar, o sangue azul claro dentro dele poderia ser movido para todos os cantos dentro de seu corpo. Toda vez que uma mudança ocorria, a linhagem de Zhao Feng se tornava mais densa. Zhao Feng logo completou um ciclo completo, com o óleo espiritual de Deus como núcleo, ele circulou o poder de linhagem em torno de sua carne, ossos e sangue. Com cada ciclo completo, ele descobriu que o poder de linhagem dentro dele estava se fortalecendo. Era como um homem poderoso que finalmente encontrou um rival à altura e poderia usar todas suas habilidades poderosas. Essa aura. Liu Qinxin e Tianyuns, uma à esquerda e outro à direita, sentiram a aura da linhagem de Zhao Feng e suas próprias linhagens começaram a tremer de desconforto. A linhagem de Tianyuns era uma combinação de duas linhagens e obviamente era poderosa. A linhagem de Liu Qinxin era mais misteriosa e única. Passou o tempo. Na arena, Príncipe Jin e Wang Xiaoguai lutavam ferozmente, era como se os céus e as montanhas estivessem rachando. Zhao Feng entrou em um certo tipo de estado, e um brilho de tatuagem azul apareceu em sua pele, era fria e liberava um sentimento de frieza que podia congelar os ossos. Uma hora depois. O primeiro passo está completo. Zhao Feng soltou um longo suspiro enquanto o poder de sua linhagem desapareceu. Neste momento, o poder de sua linhagem era mais que 2 vezes mais forte do que antes. Era como um jade que tinha sido refinado, brilhando com sua luz perfeita. E ainda estão lutando. Zhao Feng abriu os olhos e ficou surpreso. Estes dois já estão lutando há mais de 1 hora. Crack! A arena de repente fez um som e se dividiu em pedaços enquanto poeira subia no ar. Tanto o príncipe Jin quanto o Wang Xiaoguai condensaram seus poderes e desencadearam seus ataques devastadores. Bam! Bam! Os dois, um de cada lado, saíram voando. Uma linha de sangue escorreu da boca do príncipe Jin, enquanto o Wang Xiaoguai vomitou sangue. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng rapidamente analisou a luta. Em termos de poder de batalha os dois estavam a par e, em termos de ataque o Wang Xiaoguai era um pouco mais forte. Mas a defesa do príncipe Jin, dado a linhagem do porco dourado, era muito forte. Foi dito que poderia bloquear os ataques de várias pessoas do mesmo cultivo. Portanto, seus ferimentos eram mais leves. Nada bom. A multidão explodiu no caos. Enquanto os dois recuaram, eles trouxeram a onda de choque remanescente com eles, que era mais forte do que qualquer ataque deles. Aqueles sob o rank místico verdadeiro provavelmente não sobreviveriam. Especialmente para Príncipe Jin, que sua direção de retiro era a plataforma alta onde estavam as 10 novas estrelas. Eu usarei essa chance para matar Zhao Feng. O Príncipe Jin fingiu que não conseguiu parar seu recuo e, com as ondas de choque remanescente e uma enorme figura de um porco dourado, severamente atingiu Zhao Feng. Droga! Liu Qinxin, Tianyunzi e companhia não estavam preparados. No entanto, como poderia o caminho do príncipe Jin escapar do óleo espiritual de Deus de Zhao Feng? Cai fora!
Zhao Feng gritou e usou seu poder de linhagem de uma certa maneira e pressionou para frente. Pá! Um golpe de palma foi lançado e, atrás da figura de Zhao Feng, um grandioso vulto azul claro instantaneamente apareceu como se tivesse vindo da Era Antiga. Boom! O golpe de palma explodiu e um grande clarão de trovão de cor azul surgiu, e junto com ele uma fria e arrepiante intenção que com um ban, atingiu o príncipe Jin.